Bom dia, família. Me chamo Célio Clarindo da Silva. Um bom dia abençoado com Jesus no coração, com Deus no controle. Eu acordei, com um sentimento de felicidade muito grande, de gratidão. São, são coisas que eu friso nas minhas palestras com os meus alunos, eu não chamo nem pacientes, que só o fato de você acordar, de você estar respirando, de você ter mais um novo dia para poder mudar alguma coisa na sua vida para melhor e sair de alguns padrões destrutivos, comportamentos que viciam também, não é só a droga, os comportamentos também. Eu estou estudando sobre vícios comportamentais, eles também viciam. Essa é a minha relação com o meu poder superior. Tá? Quem diria que eu cheguei ateu, eu cheguei totalmente descrente dentro de uma clínica quando eu fui internado em 2011. Meu processo começou em 2009 de declínio, mas a minha dicção, meu alcoolismo, ele já vinha de muito tempo. Esse caráter informativo, ele também me ajuda a ficar limpo, é o que eu digo para os meus alunos. Eu estar falando da minha doença, o ouvido mais, coisa mais próxima da minha boca é meu ouvido. Então, no momento que eu falo, que eu transmito conhecimento, que eu dou aula, que eu trago aconselhamento, tanto em atendimento como em uma temática como a de ontem, que foi muito elogiada, eu também estou criando também um caminho neural, tá? Mais uma expansão da consciência que aquilo cria na hora que vier os gatilhos, tá? Tanto físicos, como emocionais, como psicológicos, toda essa estrutura que ela serve como muro, esse conhecimento, ele impede a vontade do uso. É o que eu falo, né? Eu antigamente era só o palestrante de testemunho de vida. Só que ao longo do tempo, de uma forma muito sobrenatural, tá? E também influenciado por psicólogos, né? É aquele ambiente, aquele fator de proteção hoje. O ambiente que eles estão lá, eles estão tendo contato com várias pessoas formadas, tá? E estão em contato com uma pessoa que está ali para 14 anos, né? Que eu sou aquela coisa da esperança. Os outros trazem os estudos universitários e eu trago a esperança. Tá? Alguns disseram assim, brincando: sério, quando tu se formar, tu não vai perder tua essência não, não é? Eu digo, não, cara. Eu acredito que talvez a minha formação tenha sido adiada, porque hoje eu tenho maturidade, né, e tenho sabedoria, que é muito melhor do que a inteligência, de poder ter um equilíbrio entre essas duas partes. A minha inteligência, a minha parte didática, ela não vai me dar o poder da verdade, né? A sabedoria, né? Que é o que a gente busca, porque se fosse por inteligência não tinha tanta gente formada, né, internada. Né? Então, quando vem alguém dizendo que é formado, que tem duas faculdades, eu disse: se você não está aqui, você pode ser especialista, mas é lá fora. Aqui, você tem que ter a humildade que você perdeu o controle da sua vida. E a abordagem não é estar julgando. Eu uso a abordagem do filósofo Sócrates, né, que é o questionamento socrático. Eu faço ele se questionar, eu faço ele pensar. Evidentemente que até lá, meus estudos sobre fisiologia, sobre a questão psíquica, né, eu estudei nos meus cursos, eu estudei sobre medicação, sobre prejuízos cognitivos, funções executivas, onde a droga ela atua, a questão do córtex pré-frontal, o libido, o hipocampo. Então essas funções aí, elas são prejudicadas pela ação da droga. Então, até lá, como eu já frisei em outros vídeos, há um estado para
a retomada dessa consciência é prejudicada, até porque eu tenho que usar o questionamento socrático. Eu perdi também, né, essa consciência, né? Porque senão eu não estava usando droga até morrer, né? Eu não estava torturando a família. Naquele momento nós somos confundidos com caráter, é porque a gente quer. Uma vez eu falei para minha família, quer dizer que eu planejei morar na rua, eu planejei catar lixo, eu planejei mendigar um copo de cachaça, tá? Mas até lá, o que é que me traz a essa inconsciência, esse prejuízo? Até lá eu tenho uma percepção no começo, tá? Porque o que é que me impede de ver a verdade? É o ego. Então a gente não está aqui para tratar a questão da dependência, tá? Para tratar esse ego, essa estrutura de personalidade construída ao longo dos anos, com experiências vividas, né? Que eu tento desconstruir esse entendimento, e aí vai lá o ego. Né? Freud fala sobre isso, Carl Jung, tá? Outros psicólogos, né? E eu gostei da abordagem de Carl Jung, que é o discípulo de Freud, porque ele fala do processo de individuação, né? Essas partes fragmentadas, eu voltar àquela velha criança, aí juntou com Gabor Maté, né? Que fala sobre as feridas emocionais, né? Que há uma desorganização na psique quando há o trauma, que o trauma ele não é aquele trauma que a gente conhece de uma grande catástrofe, mas uma falta de atenção, tá? E um dito quando é criança e emoções reprimidas como cala a boca, filho, né? Você não deve chorar. O pai, né, machista diz assim, ó, criança, homem não chora. E aí você vai criando aquela atenção que foi dada. Não, mas eu tive sempre presente com ele. Será que teve mesmo? Deu atenção, o amor, aquela coisa de dizer, filho, eu lhe amo. Você, como pai e mãe, contar da sua história? Ou foi aquela atenção onde você atualmente entrega um smartphone e usa aquilo como um cuidador para o seu filho, onde ele tem acesso, tá? Todo mundo aí cheio de pedofilia, de redes sociais, de violência, né? Que eu estou estudando a questão da intoxicação digital. Então, o tratamento ele não é para tratar só a dependência química, porque a adicção ela vai muito mais além. Vem do grego, tá? Vem da questão do latim, falando sobre a questão, né? Eu até me confundi agora. Estou estudando tantas coisas que eu estou esquecendo das outras antigas, né? Mas vem de escravo de algo. Isso ficou bem marcado no meu tratamento. Eu sou escravo de algo. Pode ser a dependência química, pode ser a compulsão em jogos, que hoje está se tornando uma febre, né? O tal do jogo do tigrinho, a compulsão por compras, tá? O acumulador, que eu estava num grupo um dia desse, que existe grupos hoje que originaram do a área originou tudo em 35, depois em 53 veio Narcóticos Anônimos, depois veio Grover, né? Que é o que trata das emoções, né, que ele diz que nosso problema não é álcool, nem só comportamento, mas a questão emotiva, que é Neuróticos Anônimos, e aí vieram muitos outros. Então, a adicção, né, só para relembrar, ela trata da questão do comportamento, de hábitos destrutivos ao longo dos anos, né, da questão do ego, por isso que Minnesota trata essas características da personalidade, caminhando junto à dependência química, né? E aí descobrir de onde foi desenvolvida essa compulsão num processo de investigação para saber se... Porque é importante o paciente saber de onde originou. Não foi uma coisa, eu bebi, mas porque os outros não perderam o controle da vida e conseguem, né? Retomar a sua vida, em algum momento da vida param, eu não vejo mais sentido naquele uso da maconha, não vejo mais sentido no uso do álcool, porque estão... Né, o processo do ser humano é amadurecer, é crescer, e aí o adicto, o dependente químico, ele fica preso. Então o adicto ele é um dependente químico, né, só que o dependente químico, né, ele também é adicto, né, mas nem todo adicto ele é dependente químico, ele pode ser dependente de um comportamento ou um fator, ou uma dependência emocional, né, adicto de um relacionamento tóxico, né, a questão de sempre estar fugindo para relacionamentos, para problemas, viciado também em comportamentos destrutíveis, o adicto em confusão, que eu já falei, tá? Então
para ver, né? Essa questão é só o atrativo da dependência química, mas ela é, enquanto eu fico olhando para o dependente, julgando o dependente, eu estou escravo na compra, eu estou no tigrinho, aí eu meto, né? Eu meto a lenha no dependente químico. É o drogado, é o papudim, né? A pessoa. Aí as outras adicções aí dominam o mundo, né? O tigrinho, né? A medicação, tá? Um dia desse uma pessoa me criticando, não vou quebrar o anonimato, falando do meu... Cara, como é que tu perde o controle da tua vida? Como se eu quisesse ter perdido família, tá? Me criticando quando eu fui ver a pessoa com a voz enrolada, tu tá bebendo? Não, eu tô usando Rivotril. Eu disse, rapaz, Rivotril, nos cursos que eu fiz de dependência química, tem o mesmo, é muito semelhante à questão da cocaína, viu? Tá? Então é assim, né? Na filosofia, né? Jean Paul Sartre, né? Friedrich Nietzsche, tá? Tem também o Tesla, né? Tem Dostoiévski, tem tantos outros aí, tá? Que estão também me ajudando no meu processo de autoconhecimento e onde eu estou compartilhando esse conhecimento com os alunos. Tá? A importância da filosofia, da ciência e não esquecendo da espiritualidade, né? O conceito que não tem nada a ver com religião, tá? É o modo como me relaciono com o mundo e com os outros, tá? Todos esses aspectos aí ter na minha grade curricular para eu poder ficar limpo, tá? A filosofia, como é que encara a dor, Nietzsche fala sobre a questão da dor, Jean Paul Sartre, não é? Dostoiévski, né? Tesla, né? Tem outros, Epiteto, aí vem a questão estoica, tá? Então isso vem me mantendo. Então até hoje eu não vou, porque eu tô 14 anos indo, tô caminhando para os 15 anos, eu vou parar de estudar, vou parar de procurar autoconhecimento, tá? E aí eu já tô forte, eu já tô de jeito nenhum. A doença, ela tem vida própria. Eu tô escrevendo, futuramente o pessoal pensa que é brincadeira. Eu tô escrevendo um livro, tá? Então eu já precisei me mudar e agora eu vou tentar ajudar outras pessoas mudando o mundo de outras pessoas. Quando digo mudar o mundo não é aquela coisa, não, é o mundo de outras pessoas, né? Características assim como de Jesus Cristo. Aí eu me caracterizo um cristão, porque não é religião, eu imito características, amar o próximo, ajudar o próximo, tá? Então, eles estão lá para mudar a mentalidade, não só para parar de usar. E o resto, né, não podemos descartar a ciência, uma comorbidade associada, né, que é identificada no processo de atendimento, né, onde descobre uma bipolaridade ou uma questão de um TDAH. Né? Não, hoje eu estava vendo que tudo é TDAH e espectro autista. E a adicção, ela é muito semelhante a essas características. Até lá, né, tem que ter uma pessoa bem especializada, com pós-graduação na área, porque aí vai tacar medicação de TDAH e espectro autista. Né? E eu estou estudando sobre altas habilidades, tá? Que eu me identifiquei muito, né? Às vezes a pessoa que num outro vídeo eu vou trazer, uma pessoa que tem um QI, que superdotação, ela mudou o conceito agora atualmente, não tem nada a ver só com um teste de QI de 130, 140, tem a ver com sensibilidade e é muito parecido, tá? E eu mesmo, por conta própria, alguns anos atrás eu notei, todo adicto é bicho inteligente, né? Sensível, tá? Essa sensibilidade, essa falta de controle dos impulsos, né? A questão do emocional ser mais forte, tá? Então, há aí um processo aí, tá? Que a gente tem que tomar cuidado desse diagnóstico. Só que famílias que não se tratam querem que o paciente, no primeiro mês, ele já mude a mentalidade dele e já desintoxique, mude a mentalidade e já esteja pronto para retomar o mundo lá fora, onde ele passou 10, 20, 5 anos usando droga, e aí eu me esqueço que minha mente ela é separada do meu corpo. Né? Como em nome de Jesus, tá? É por isso que eu não vou desistir de fazer esses vídeos nunca.
O meu cérebro condicionado a anos e anos de uso de droga, onde eu altero o meu sistema de recompensa, onde eu mexo com a dopamina, eu mexo com toda a parte fisiológica, tá? Só porque eu digo que eu não quero mais usar droga e venho com discurso, porque tem as características dos defeitos de caráter que a gente tem, que é a manipulação, a vitimização, a chantagem emocional, o meu cérebro vai entender, o meu corpo vai entender, não há um alinhamento, porque há essa ruptura, eu penso, mas minha mente, ela vê os gatilhos, ela tá, e aí eu preciso tratar tanto a dependência química como a dependência psicológica. E aí há o processo de conhecimento, de estudo sobre os 12 passos que cria, né? E o Minnesota que cria essa desmistificação e cria o tal do muro que impede esse gatilho de vir, junto com o meu poder superior e meu contato consciente com o meu poder superior, onde há a parte do sobrenatural. E aí em 1 mês, 2 meses, aí ele está se alimentando, como é que ele está, né? Ele está bem, quando não está bem, a família endoida. Aí a filosofia onde é que está? Se aquela dor ela é libertadora, né? Se aquela dor que eu estou passando e a ausência de muitas coisas que eu não dei valor, elas vão mudar, vão fazer eu amadurecer. Aí eu fico lá querendo assumir as responsabilidades do meu ente querido. Quando é que ele vai amadurecer? Sempre tem uma pessoa, tá, fazendo o que eu quero. Aí quando eu vejo, eu como adicto, vejo o que você faz e cai nas minhas chantagens e manipulações, eu não vou mudar, né? Que eu tenho você como refém, criei um personagem que tem a questão das máscaras, que o Minnesota traz, né? E aí eu não mudo, porque a família não muda, né? Me dá dinheiro, imobilia apartamento, paga a minha droga, eu não vou trabalhar, e aí vai outras coisas que é tema para outros vídeos, porque se eu me estender aqui, eu passo 2 horas como eu passo no temático sem precisar de livro, né? Nem de pendrive, porque isso está internalizado. É isso que eu digo para eles. Estude, pega a literatura, estude. Nem de ficar aqui planejando uma próxima saída, numa ligação, tá? Ou numa visita, pegar aquilo lá e estudar, aceitar a realidade. Eu perdi, né? Eu não estou cumprindo uma pena. Eu estou aqui numa faculdade da vida, porque eu vou dizer para os senhores, tudo que eu sei hoje, tá hoje na minha casinha, pagando meu aluguel, limpando minha casa, eu aprendi dentro de uma grana, aprendi dentro de uma faculdade, não. Precisou minha irmã me tirar de um fator, né, de risco que era o mundo, e naquele momento aquela coisa do retiro, até dos Budas, eles vão lá, e quando eles vão para um processo de se afastar da civilização para poderem ter o silêncio que o mundo externo não traz, eu vou para um processo de renovação e expansão espiritual e expansão da mente, né? Então, mude o contexto que eu estou aprendendo, que o bichinho vai sofrer, né? Porque o ser humano ele tem uma capacidade de resistir ao sofrimento incrível. E o sofrimento não é estar internado. O sofrimento é que eu não tenho mais a droga. E como adicto, né? Como bom adicto, eu sei muito bem o que é parar. Você tem parafuso. Só que eu não vou dizer isso para você. Eu vou dizer que eu estou sentindo saudade, eu vou dizer que eu quero estar perto de vocês, né? Mas é tudo mentira. Tudo mentira. Ou mentira consciente ou inconsciente, né? Porque Augusto Cury me ensinou que nós somos dominados por padrões inconscientes, e Carl Jung e Gabor Maté, desses processos inconscientes que eu não dei, né, luz, como eu falei num vídeo que eu mostrei minha casa. Tá? Então eu estou lá para dar luz, para tratar esses traumas, para tratar o ego, né? Para trás, esqueça a droga, é só cereja, tá? E aí, o que quebra o ego? Né? Saber que existe um Deus. E aí o programa dá essa liberdade em dizer que o Deus ele pode ser da tua compreensão, mas que seja um Deus amoroso e cuidadoso. Acabar com isso. Ah, porque lá tem questão religiosa, nada disso. Os 12 passos ele tem uma base cristã, né? Veio dos grupos Oxford, onde o Habitat, que era um grande amigo de Fard, Bill, um dia chegou lá, o Bill, que foi ele junto com o Dr. Bob, que depois iam se unir, né? O Habitat está separado da história. Foi Bill e Bob que formaram Alcoólicos Anônimos. Mas Habitat, o amigo de Fard, Bill, foi lá para as universidades e aí teve um processo lá que ele teve uma questão de um sopão, né? Porque não começou bem com Alcoólicos Anônimos, começou com os grupos Oxford, e aí eles pegavam aqueles moradores de rua que eram presos aos vícios e atraíam através da palavra, mas primeiramente pegavam um sopão
E aí no momento que eles vinham lá, né, os moradores de rua, eles passavam a questão lá cristã, né, falando de Jesus. E aí Habitat, que era amigo de farra do Bill, quando foi lá, o Bill já tinha tido uma outra recaída, um corretor das bolsas de Wall Street, né, que não conseguia ficar limpo. Quando conseguia ficar limpo, ele conquistava tudo de novo, mas depois perdia tudo, né, porque estava faltando algo, né, que justamente eu vim buscar dentro do meu tratamento, né. Habitat falou, se você não quer acreditar no meu Jesus, então acredite num poder superior da sua compreensão, que seja amoroso e cuidadoso, e não que seja essa bebida que tu tá bebendo aí, porque isso aí tá te destruindo. E aí surgiu aquela coisa do conceito lá do sino do passo. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Então eu estou lá para entender a importância desse poder superior, tá? Mas eu preciso pelo menos aceitar que a base é cristã e que de um certo modo tem aquela coisa do evangelho e tudo, mas até lá, quando eu sair, tá? Eu posso escolher o que eu quiser, né? Umbanda, Olodum, né? Eu posso ir para Allan Kardec, mas que eu pegue dessas religiões, o católico, né? Toda religião tem um lado ruim, tá? A gente fala do cristão, mas o catolicismo foi o que mais matou gente na história, né? A Inquisição, a caça às bruxas. Então tem um lado bom de toda religião, tá? Que tanto que essa religião lhe mantenha. Se não for religião, a tua família, a tua consciência. Hoje, para mim, a minha consciência é a coisa mais sagrada da face da terra. Porque um dia o álcool me tirou isso, né? E só por hoje, muita gratidão, tá? Tenham paciência, tá bom? Dedica esse vídeo, tá bom? Eu digo que acordei hoje, tá? A Eliane Clarindo de Souza e a Damião Vieira de Souza, tá bom? A minha ex, que hoje tá ao lado de Jesus, e eu tive essa crença cristã dentro de uma clínica. Se eu não tivesse passado por um processo de dor, onde eu passei a conhecer Deus lá dentro, tá? Eu não teria hoje essa força que eu tenho de entender que minha ex-esposa, tá? Mãe dos meus 2 filhos, Nicolas e Nixon, está do lado de Jesus. Se eu não tivesse crença nenhuma, eu tinha desabado, tinha recaído, né? Foi a morte do meu pai, aí logo 3 meses depois a morte de uma pessoa que ela foi muito importante, ainda é importante na minha vida, porque ela tá, né? Eu acredito que ela é um anjo lá, junto com o papai, e se uniu, e o pai dela, que era o seu Raimundo, e tantas outras pessoas que não estão mais aqui, porque isso aqui é uma passagem. Mas eu não quero cuidar desse apartamento, né? Eu quero passar minha passagem como eu, né? Achando que esse apartamento, que era o meu corpo, era meu. Tive que perder tudo para aprender que isso aqui é apenas um corpo emprestado pelo poder superior. Então, para você ver, minhas convicções e crenças, elas me mantêm limpo. E dentro do tratamento, nós desconstruímos através do psicólogo, né? E de todo o processo do Minnesota e de outros profissionais na área, tá? Que trabalham com a saúde mental, todo tipo de crença que me mantém hoje no uso, na minha vida destrutiva. Então isso é muito importante. Ora, só parar de usar era muito bom, né? O difícil foi quando disseram que eu tinha que mudar. Menina, eu entrei em parafuso. Tinha que ser honesto, tinha que ser um cara mente aberta, tinha que ter boa vontade, quer fazer o que eu preciso, não o que eu quero, porque minha vontade, né? Ela é uma das coisas que acabou comigo. Então a gente trata essa vontade egocêntrica, tá bom? E todos os outros conceitos, tá bom? Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, tenham paciência. É melhor ter meu filho, meu ente querido, meu pai, minha esposa, minha mãe, passar por esse tempozinho nesse retiro espiritual, do que retomar, movido pela codependência, sem me tratar, sem ir para grupo, e ele vir, me desculpe a realidade, eu trato com a realidade, tá? Vim a óbito, eu nunca mais poder olhar para o meu ente querido, tá? Porque depois da morte da Eliane, eu acordei para o mundo, eu valorizo a vida, hoje eu acordei, limpei tudo, fiz minha labo, tá? Fiz minha espiritualidade, e hoje estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês, porque eu acredito que Deus me salvou, tá? Do lamaçal, com um propósito, para tudo ter um porquê,
né, até a retirada abrupta de uma pessoa que a gente ama, que a gente estima, ela não está mais aqui de uma forma, né, fatal, tá? Existe um porquê, existe um sentido na vida, tá? Agora eu não posso me entregar, né, à minha mente, a meus padrões de comportamento, tá? A crenças errôneas, né, convicções que não funcionam mais para minha vida, tá? Tá bom? Certo? Tá? Espero que tenha ficado claro. Sentimento de gratidão fazendo oração. Deus, conceda a minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Muito obrigado e muita gratidão.